Aí, vai, voltou. Beleza, vai. É isso. Tem gente querendo link lá ainda. Deixa eu colar ele de novo. Ótimo. Igor. Bom dia, Igor. Bom, o pessoal, muito bem. Então, nós vamos fazer hoje, né, a aula. Hoje é uma aula de reforço sobre ondas, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Agora sim, aí, ó. Então, bom dia, o Igor, bom dia, o Kennedy, o Márcio, bom dia de novo, tá? Então, hoje nós vamos fazer a nossa última. Bom dia, Sidney. Nós vamos fazer a nossa última aula sobre ondas, ok? E. Bom dia, Arley. A semana que vem, eu programei para vocês um questionário. Bom dia, André. Então, a semana que vem, vocês farão a primeira prova, digamos assim, de física, né? Então, hoje vai ser uma aula final de ondas. O bom de aula de onda é que você todo dia volta lá no começo, vem cá no final, vai lá no começo, vem cá no final, vai lá no começo, vem cá no final, porque a gente usa sempre as equações fundamentais, que são sempre as mesmas, né? Ou seja, você lambe faca. Onda, basicamente, o que nós vamos ver é isso. O resto são só pequenos detalhes que a gente encaixa nessa expressão aí. Então, semana que vem, tá? Já tenho isso em mente. É prova de física, questionário, beleza? Então, nós teremos a aula de terça normalmente, mas vocês terão a semana, né? Durante a semana, o questionário aberto para vocês resolverem. Lembrando que uma vez acessado, não pode acessar de novo. Então, vocês têm, teoricamente, de terça-feira, tá? Após a nossa aula, de terça, quarta, quinta e sexta, podendo chegar até sábado, para fazer o questionário. 5 dias o questionário vai ficar disponível, com 3 horas de duração. Acessou, 3 horas, pimba, acabou. Beleza? Então, semana que vem, não se esqueçam disso, tá bom? O que vai ser cobrado nesse questionário? Tudo sobre ondas. Tudo sobre ondas. Tá ok? Então, é isso aí. Então, vamos começar nosso estudo das ondas de hoje. Beleza? Então, na nossa última aula... Oi, alguém me chamou? Não. Então, na última aula nossa, né, que nós conversamos sobre o assunto ondas, a gente viu o último tema, né, de ondas, que foi a questão das ondas estacionárias, né? E a questão das cordas e tubos vibrantes, tá ok? E aí nós abordamos, né, que os chamados modos de vibração, tanto das cordas quanto dos tubos. Esses modos de vibração, eu representei aqui nesse slide, tá? Para a gente tentar, né, se familiarizar com eles, tá ok? Então, aqui nós temos os modos possíveis, né, de vibração de uma corda. Esses modos possíveis de vibração de uma corda, de um tubo aberto ou de um tubo fechado, a gente chama esses modos de harmônicos, tá ok? Então, aqui nós temos um harmônico, aqui outro harmônico e assim por diante. Então, cada modo de vibração desse é um harmônico. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante, ok? Então, são os harmônicos da corda e do tubo. Esses harmônicos, a gente tem que lembrar que eles são formados por ondas estacionárias. Portanto, são aquelas ondas que não se movem, como as ondas normais, né, digamos assim.
mas elas ficam aprisionadas em um certo espaço de tempo. Por isso que elas se formam nas cordas, que têm um certo comprimento, e se formam num tubo, que também tem um certo comprimento. Ok? Então, cada modo de vibração desse tem uma particularidade. Ok? Que é o fundamental de você saber aqui. Aqui é fundamental. Então, veja, por exemplo, o que eu vou chamar aqui? Quais são os elementos fundamentais desses modos de vibração, ou seja, desses harmônicos? Quando nós temos uma corda ou um tubo vibrante, é bom a gente atentar, ficar tentado, né, digamos assim, a observar a relação existente entre o comprimento de onda, o comprimento da onda que está sendo formada na corda ou no tubo, e o próprio comprimento do tubo ou da corda. Essa relação, comprimento do tubo, comprimento de onda, ela é fundamental. Você tem que enxergá-la de qualquer jeito. Bata o olho e o comprimento de onda é tanto. A relação entre o comprimento de onda e o comprimento da corda ou do tubo é esse. Bom dia, Jamil. Seja bem-vindo. Então, como é que a gente vai determinar isso? Tem que enxergar isso de cara, no curé. Entendeu? É o fundamental. Então, por exemplo, quando a gente pensa na corda, a gente sempre tem que ter aquele conceito fundamental. O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda, como nós já vimos algumas vezes, é a distância compreendida entre uma crista e um vale. É a distância, ok? Correspondente a uma crista e um vale. Isso é o comprimento de onda. Ou então, se você quiser pensar diferente, você tem uma onda. O que é o comprimento de onda? A distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Duas cristas ou dois vales que a gente chama de consecutivos, os mais próximos. Beleza? E isso é o comprimento de onda. Agora, a gente tem que lembrar aqui o seguinte, né, que quando você tem uma corda ou um tubo vibrante, a gente não consegue ver essa figura do jeito que ela está aqui, bonitinha, assim, desenhadinha, perfeita, não. A gente tem que enxergar ela dentro da onda estacionária. E a onda estacionária, ela não tem crista e vale. Ela não tem crista e vale. Ela tem o que a gente chama aqui, de essa barriguinha. Nós chamamos na aula passada de ventre, não é verdade? Então, a onda estacionária, ela possui ventre aqui, e aqui, assim, esse ponto e esse ponto aqui, esses três pontos, a gente chama de nó. Então, uma onda estacionária tem ventre e nó. Aqui, nós temos um ventre, dois nós. Aqui nós temos três ventres, quatro nós. Isso eu estou pensando numa corda que vibra. Ok? E assim por diante. O que a gente tem que lembrar? Vamos associar isso aqui embaixo com isso aqui em cima. Como é que eu acho o comprimento de onda de uma onda estacionária? Para uma onda estacionária, o comprimento de onda equivale a 2 ventres. Tá ok? Então, para uma onda estacionária, o lambda corresponde a 2 ventres. Mas se eu tiver um só, você tem meio comprimento de onda. Aí, se eu tiver um quarto, você tem um quarto de meio, assim por diante. Véio. Você tem que fazer. Igual aqui nós temos meio ventre. Isso aqui corresponde a meio ventre. Pô, professor, o que é meio ventre? Se um ventre é metade do comprimento de onda, meio ventre vai ser a metade da metade do comprimento de onda, ou seja, um quarto do comprimento de onda. Então, essa relação é que a gente tem que saber. Como? Por exemplo, aqui, se a gente for olhar, eu tenho que saber que nesse primeiro caso, um ventre corresponde a meio comprimento de onda. Portanto,
eu posso falar aqui ó, que a relação, o comprimento da corda é igual ao metade do comprimento da onda. Essa relação eu tenho que saber. É ela que eu tenho que tirar desse desenho. É a única coisa que eu tenho que saber tirar dessas figuras, desses harmônicos, é essa relação entre o comprimento da corda ou o comprimento do tubo e o comprimento de onda. Então, se você olha para cá, aqui você tem dois ventres. Um lambda corresponde a dois ventres. Então, o comprimento da minha corda é o próprio comprimento de onda. Aqui eu tenho três ventres. Três ventres. Então, o que eu tenho, na verdade? Eu tenho aqui ó, um comprimento de onda mais meio. Ou seja, eu tenho um comprimento de onda e meio. Então, o comprimento da corda, nesse caso, corresponde a 3 sobre 2 lambda. Por que você escreveu 3 sobre 2? Porque 3 sobre 2 é meio. Eu podia ter escrito 1,5 lambda? Claro que pode. Não tem nada a ver, não. Entendeu? Não tem nada a ver, não. Aqui você tem 1, 2, 3, 4 ventres. 2 ventres equivalem a 1 lambda. Então, nós temos aqui que o comprimento da corda são 2 lambda. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 ventres. Então, nós temos aqui, ó, 1 lambda, 2 lambdas e meio. 2 lambdas e meio. Pode ir, Arlen. Seja bem-vindo. 2 lambdas e meio, posso falar, então, que o comprimento da corda equivale a 5 sobre 2 lambda. Mas isso aqui é 2,5. É uma maneira diferente de escrever 2,5. Por que eu prefiro escrever assim, né? Porque a gente preserva o número dos harmônicos, né? Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico e quinto harmônico. Então, para a gente pensar numa corda, eu tenho que conhecer, eu tenho que bater o olho na figura e tirar esta relação. Se eu souber tirar essa relação, eu estou livre. Eu estou livre. Vale a pena lembrar, né, que o primeiro harmônico, normalmente ele é chamado com o nome de fundamental ou o harmônico da frequência mínima. Tá ok? No tubo sonoro é a mesma coisa. Nós só temos que lembrar os detalhes. Quando o tubo é aberto dos dois lados, eu tenho que ficar de olho aqui, ó, tá? Que a figura, né, ela é meio enganadora. Ela é feita para enganar a gente. Isso aqui equivale a meio ventre, ó. Isso aqui equivale a meio ventre, ó. Esse outro lado aqui equivale a mais meio ventre. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ventre completo, mas ele está dividido, metade virado para um lado, metade virado para o outro, né? Uma das características fundamentais do tubo aberto é que nas extremidades dele a gente tenha ventres. Ventre, a gente tem que ter ventre. Então, nesse caso aqui, ó, o harmônico fundamental de um tubo aberto é essa figura aqui, ó. O L, tá, equivale a meio lambda, porque é um ventre. Esse aqui, ó, é o primeiro harmônico, né? Nós temos dois ventres, ou seja, o L, quer dizer, o comprimento do nosso tubo vai ser igual ao comprimento de onda. Aqui nós temos o terceiro harmônico. Nós temos um ventre, que corresponde a essas duas metades, mais dois. Então, nós temos três ventres. Três ventres equivale a 1 lambda e meio. Então, tem que ter essa relação. O comprimento do tubo ou o comprimento da corda corresponde a quantos lambda? Qual que é a relação entre o L e o lambda? Isso é o fundamental. Isso é essencial. No caso do tubo fechado, a gente sempre tem que lembrar que na parte aberta do tubo, né, nós vamos ter a boca de um ventre. E no final do tubo, onde ele está fechado, nós vamos ter necessariamente a presença de um nó. Então, no fundo do tubo que estiver fechado, sempre vai ter que existir um nó. E na boca dele,
sempre vai ter que existir um ventre. Então, nós vamos ter aqui, né, a presença dos chamados harmônicos do tubo aberto. O fundamental, cujo comprimento do tubo equivale a 1/4 do comprimento de onda. O primeiro harmônico, que na verdade não é o primeiro, né? Na verdade é o terceiro harmônico, que corresponde a um ventre mais meio, ou seja, nós vamos ter aqui 3/4 do lambda, e o quinto harmônico, que corresponde a 2 ventres mais meio. Então, nós teremos 5/2 lambdas. Essa relação, mais uma vez, a relação existente entre o comprimento do tubo e o lambda, ela é fundamental para que a gente resolva exercícios que envolvem ondas estacionárias. Se você identificou essa relação, o resto é só aplicar a expressão fundamental. Você lambe faca. Ok? Essa é a ideia de onda estacionária. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai realizar alguns exemplos. Né? Nós vamos fazer alguns exemplos para, literalmente, eu vou ser sincero, nós vamos treinar como enxergar essa relação L lambda e utilizar essa relação para a gente poder resolver as questões que envolvem ondas estacionárias. Tá ok? Então me sigam aí. Parem, perguntem, façam o que vocês quiserem. Mas prestem atenção e tirem suas dúvidas. Então veja bem, nós temos aqui uma questão típica. Essa questão ela é uma questão de vestibular, mas já caiu também similar a ela, muito igualzinha no Enem. Ou seja, é uma questão que você vai dar de cara com ela um dia, fatalmente. Ok? Então, saca só, é muito fácil. Mas tem que enxergar a relação comprimento de onda e lambda. Se não enxergar, não faça. E tem que ler com atenção nas palavras mágicas, as quais eu vou identificar aqui agora de vermelho. Tá ok? Então, olha só. Bruna afina a corda Mi do seu violino para que ela vibre com uma frequência mínima. Olha a palavra mágica aqui, ó. Com uma frequência mínima de 680 Hz. A parte vibrante das cordas do violino de Bruna mede 35 centímetros. Esse é o L, que é o comprimento da corda. Como mostra a figura, está aqui. Considerando essas informações, calcule a velocidade de propagação da onda na corda. Aqui já tem até a resposta para nós, que bom, né? E B, considere que a corda Mi esteja vibrando com uma frequência de 680 Hz. Determine o comprimento de onda no ar da onda sonora produzida por essa corda. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Primeiramente, eu chamo a atenção para o seguinte. Uma corda é metal. O ar não é metal. O ar é menos denso do que uma corda. Atenção, o som, já foi dito isso aqui, quanto mais denso for o meio, maior será a velocidade do som. Entenderam? Quanto mais denso é o meio, maior é a velocidade do som. Por quê? Porque quanto mais denso, mais próximas estão as partículas do meio. Mais fácil é para a onda sonora movimentar-se através delas. Entendeu? Então, por isso que quanto mais denso, mais rápido o som se move. Quanto menos denso, mais devagar o som se move. Então, vamos lá fazer a questão. Bom, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que saber qual é a relação existente entre L e lambda. Quando eu descobrir essa relação, a questão está resolvida. Tá ok? Agora, como que eu vou descobrir essa relação? Eu já sei que o L vale 35 centímetros, que é o comprimento da corda.
Agora eu quero saber qual a relação L e lambda. Primeiro, vamos voltar aqui. De que jeito que a corda do violino vai estar vibrando? Ela vai estar vibrando desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito ou de outro qualquer. Nós temos que ficar atentos para a palavra mágica. Qual que é a palavra mágica? A palavra mágica eu grifei. Frequência mínima. Exatamente, Jamílio. É isso aí. Você tem que se lembrar que a frequência mínima corresponde ao modo de vibração fundamental. Então, a corda vibra desse jeito aqui, ó. Ó, tá ok? Então, na hora que ela vai lá e toca o violino, acorda, gente, acorda. A corda vai vibrar desse jeito aqui, ó. Ela vai formar uma barriguinha só. Ela vai criar um ventre, ou seja, ela vai se mover, ela vai vibrar no modo fundamental. Foi ótimo aí, Jamília, você enxergar isso de cara. Pum! Agora, o que acontece? Não se esqueça que cada ventre, que a gente também costuma chamar de fuso, né? Porque o ventre corresponde à distância entre dois nós. E essa distância entre dois nós, muitas vezes, ela é chamada de fuso. Então, um ventre, ou seja, para cada fuso, nós vamos ter exatamente um comprimento de onda. Desculpa, né? Um comprimento de onda, não. Desculpa. Nós não temos um comprimento de onda, nós temos meio comprimento de onda. Tá? Nós temos exatamente meio comprimento de onda. Aí alguém aí poderia falar assim, por que, Cleninho? Né? Porque cada ventre ele é formado por interferência construtiva entre duas cristas ou então entre dois vales. Então, nós estamos mexendo com vale e crista só. Um vale ou uma crista só corresponde a meio comprimento de onda. Tá? Então, quando nós temos o modo fundamental, a relação entre L e lambda é essa aqui, ó. O L corresponde ao lambda sobre 2. Um ventre só. 2 ventres é o lambda e assim por diante. Então, quando nós tivermos o modo fundamental, a relação L e lambda é essa. L é igual meio lambda. Galera, que bacana. Está resolvida a questão. Eu não preciso nem continuar. Por quê? A partir do momento que você identifica esta relação, o que nós vamos precisar? Nós vamos usar apenas você lambe faca. E morreu o exercício. Então, nós voltamos lá no começo. Então, já que o L é lambda sobre 2, vamos identificar, então, quem é o lambda. O que é o L? É o comprimento da corda. Nesse caso aqui, 35 centímetros. Atenção. Em física, a gente tenta trabalhar no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de comprimento é o metro. Então, o L vale 0,35 metros, que são 35 centímetros. Portanto, se nós temos que 0,35 metros equivale ao lambda sobre 2, então nós temos que, trazendo 2 para cá, 2 vezes 0,35 metros vai ser o meu lambda. Ou seja, o lambda vai ser 0,70 metros. Esse aqui é o comprimento de onda. Então, a gente encontra a relação entre o comprimento da corda ou do tubo e o comprimento de onda para determinar o comprimento de onda. Porque aquela formulinha, aquela equação, você lambe faca, ela precisa do comprimento de onda. Entendeu? Agora, veja. Bruna afina a corda Mi do violão com uma frequência mínima de 680 Hz. Poxa, qual que é a pergunta? Calcula a velocidade. Aí, nós temos tudo. Qual será a velocidade da onda, sabendo que o comprimento dela é 0,7 metros e a sua frequência é 680 Hz? Está aqui, ó. Olha o resultado aí.
Aí você faz a conta. Qual que é a conta? Vê. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 6, 42. Com 5, 47. Ó que bacana. Nós temos aqui metro vezes hertz. Não se esqueça que hertz significa por segundo. Então, isso aqui é metro por segundo. Metro por segundo. Está aqui a velocidade, 476 metros por segundo. Essa é a velocidade da onda na corda. Na corda do violino. Tá ok? Repare que a velocidade na corda 476 é maior do que a velocidade no ar, 340. Por quê? Porque a onda se move em um meio mais denso. Mais denso. Entenderam? Tá tranquilo? Tem outras, tá? Tem outros exemplos. Não desespere, não. Oi, pode falar. Então, continuando. A gente vai ver aqui, então, agora a segunda pergunta, né? Considerando que a corda Mi vibre a 680 Hz, qual que é o comprimento da onda no ar? Sabendo que a velocidade da onda no ar é 340 metros por segundo. Bom, essa pergunta aqui é só mais uma aplicação de você lambe faca. Atenção. A partir do momento em que uma onda é criada, a frequência dela não muda nunca. O que pode mudar é a frequência aparente, no caso do efeito Doppler. Mas é frequência aparente. A frequência verdadeira não muda nunca. Então, quando a gente fala que uma corda produz uma onda de 680 Hz, ela é 680 Hz para o resto da vida. Se a onda se mover num meio ou se mover em outro, se ela passar de um meio para outro, se ela fizer o que ela fizer, ela pode fazer o que ela quiser. A frequência dela é uma só. É a identidade dela. Então, no ar que se move a 340 metros por segundo, nós vamos ter um comprimento de onda, que vai ser no ar, para uma frequência de 680 Hz. Consequentemente, nós vamos ter que, eu vou trazer esse tempo para lá. Então, vem dividindo. 340 metros por segundo, dividido por 680 Hz. Lembrando que o Hertz é por segundo. Isso aqui vai dar vai dar o comprimento do som no ar. Bom, vejam, eu tenho por segundo em cima, por segundo embaixo. Consequência disso, nós vamos ter, então, que, gente, 340 dividido por 680 dá exatamente meio. Pode fazer a conta aí. Por quê? Porque 680 é o dobro de 340. Então, o comprimento de onda no ar equivale a meio metro. Mas repare que meio metro também pode ser chamado de 0,50 metros, que também pode ser chamado de 50 centímetros. Então, esse aqui é o comprimento da onda no ar. Nem sei. 50 centímetros. Tá vendo? Então, veja, na corda, a onda tem 70 centímetros de comprimento. No ar, ela tem 50 centímetros de comprimento. A mudança de meio corresponde a um fenômeno que a gente chama de refração. E corresponde também a uma mudança de velocidade e, portanto, mudança de comprimento de onda. Essa é a resolução dessa questão. Algum problema? Tranquilo? Então, a gente vai, como hoje é uma questão, né, de reforço só, então a gente vai nos ater aqui, né, nós vamos ficar presos à resolução de algumas questões. Então, essa aqui é mais uma questão, essa aqui é uma questão de
vestibular, vejam, né? Não é uma questão velha e é uma questão linda, que joga todo mundo no chão. Então, veja, um diapasão, tá? Um diapasão é utilizado para gerar uma onda sonora em um tubo. Para quem não sabe, um diapasão é isso aqui, ó. Ok? É um garfo de metal. Para que ele serve? Você bate e ele produz um som. Ok? Muitas vezes a gente não ouve esse som, porque é um pedaço de metal vibrando. Então, para você ouvi-lo, vocês vão ouvir agora, ó. Ouviram o som do diapasão? O que eu fiz para vocês poderem ouvir o som do diapasão? Eu coloquei ele na minha mesa. E aí, o que ele faz? Ele faz a mesa vibrar. Ó. É isso. E aí nós ouvimos o som dele. Por que ele faz a mesa vibrar? Por causa do fenômeno da ressonância. Ó. Então, ó. Isso é o som disso aqui que está vibrando. Isso é o diapasão. Ok? Então, o que você faz? O que a pessoa pegou? Ele pegou um diapasão, bateu esse diapasão e aproximou de um tubo. O diapasão de frequência conhecida, 340 Hz, é posto para vibrar continuamente próximo à boca de um tubo que tem 1 metro de comprimento. Olha uma informação importante aí, ó. Tá? O nosso tubo tem 1 metro de comprimento, que possui na base um dispositivo que permite a entrada de água lentamente. E quando a água no interior do tubo atinge uma determinada altura H a partir da base, o som emitido pelo tubo é muito reforçado. O que ele quer dizer com isso? Que o som se torna mais intenso. Para que o som se torne mais intenso, é necessário que aconteça uma interferência construtiva dentro do tubo. Tá ok? Está acontecendo uma interferência construtiva. Considerando a velocidade do som, 340 metros por segundo, a opção que melhor representa as ondas... Olha, confirmou o que eu havia dito. A presença das interferências fazem com que surjam ondas estacionárias, que se formam no interior do tubo. Ele só quer saber o seguinte. Olha só. Você vai criar uma onda aqui dentro desse tubo, beleza? Qual dessas figuras aqui que corresponde a essa onda? Só isso. Ele só quer saber isso. Então, aqui nós temos 4 alternativas, dentre as quais uma já é automaticamente excluída, descartada. Então, nós vamos analisar aqui, ó, todas as 4 alternativas. Vejam. Aqui nós temos essa figura de onda na letra A. Na letra B nós temos essa. Na letra C nós temos essa. E na letra D nós temos essa. Repare que a letra C e a letra D são iguaizinhas, né? Nós temos apenas uma diferença no comprimento aqui da onda, tá ok? Mas elas são iguais. Agora, essa aqui diferencia um pouquinho dessa, porque nós temos um ventre e meio. Aqui nós temos só meio ventre e aqui também só meio ventre. Agora, a letra A, nós temos meio ventre aqui embaixo, meio ventre aqui em cima, é um ventre. Mas se você tiver um bom olho, você já exclui uma dessas alternativas automático. Porque, veja bem, esse tubo, ele é um tubo que tem água aqui no fundo, então ele é um tubo fechado. Repare que quando o tubo é fechado em uma das extremidades, lembre-se que na parte fechada, sempre vai ter que aparecer um nó. Tem que ter nó. Ou seja, a onda vai ter que fazer um bico. Ó, um bico. Ó, bico. Bico, bico. Quando não faz bico, corresponde a tubo aberto. Então, essa questão, ela envolve um tubo fechado. Conclusão. A letra A não pode ser.
Isso aqui, ó, corresponde ao padrão de onda. Isso aqui é o padrão para tubo aberto. E esse aberto aqui, ó, é dos dois lados, ok? Então, isso aqui não pode acontecer num tubo fechado. Letra A já era. Você já tem 75% da questão para você julgar e acertar quem desses aqui é. Bom, agora, qual que é a forma de resolver? Determinar a relação entre o comprimento do tubo onde se forma a onda e o comprimento de onda formado. Como é que nós vamos achar essa relação? Lembre-se, para cada ventre, nós temos um lambda sobre 2. Então, vejam. Aqui, assim, ó, na letra C, nós temos, esse tubo todo vale 1 metro. Como nós temos 25 centímetros de água, então nós vamos ter aqui, ó, 0,75 metros para formar a onda. É o comprimento que me interessa para a formação. É o L. É o L. Se a gente vier aqui em cima, vejam, a onda está sendo formada só nesse pedacinho aqui, ó. O tubo todo tem 1 metro. Como aqui tem meio metro de água, nós temos para a formação da onda apenas meio metro. E cá embaixo, nós temos o tubo todo que tem 1 metro, 75 centímetros de água. Então, para a formação da onda, nós temos exatamente 0,25 centímetros. Bom, então nós temos aqui, ó, o L vale 0,25 centímetros, que é a parte do tubo onde se forma a onda. Aqui, nós temos um L de 75 centímetros, que novamente é a parte do tubo onde se forma a onda. E aqui em cima nós temos um L que vale 0,50 metros, ou seja, 50 centímetros. Novamente é a parte que se forma a onda. Qual desses três corresponde à onda formada aqui dentro, pelo diapasão? Bom, nós vamos ter que determinar isso. Tá ok? Como que nós vamos determinar isso? Pois é, rapaz. Pois é. Tem várias maneiras de resolver. Eu vou usar o que o exercício deu para mim não fazer burrada. O que o exercício deu? Repare. O exercício me deu a frequência do som. A frequência do som é 340 Hz. O exercício também me deu a velocidade do som no ar, que é 340 metros por segundo. Então, veja, ele me deu o F e o V. Essas duas informações, galera, essas duas informações são show de bola. Por quê? Porque você conhece uma equação matemática de onda que envolve essas duas grandezas. Que equação é essa? É o nosso você lambe faca. Para uma velocidade de 340 metros por segundo, qual será o comprimento de onda para uma frequência de 340 Hz? Olha que tem de graça. De graça. Ou seja, nós vamos ter 340 metros por segundo dividido por 340 Hz. Lembrando que Hz é por segundo. Isso aqui vai ser o meu lambda. Então, repare, eu tenho por segundo em cima, por segundo embaixo. 0 em cima, 0 embaixo. Bacana, isso aqui é 1. Então, eu tenho que o lambda é igual a 1 metro. Lambda é igual a 1 metro. Eita! O que eu vou fazer com isso? Eu vou analisar em qual dessas três situações que esse lambda de 1 metro se encaixa. Tá ok? Então, primeiro, vamos aqui, ó.
aqui nós temos um ventre e meio. Um ventre e meio. Um ventre, uma barriga, uma barriguinha, corresponde a meio lambda. Então, aqui, ó, nós vamos ter, olha só, esse primeiro pedacinho aqui, ó, corresponde a meio lambda. Esse segundo aqui, ó, é a metade de meio lambda. Então, nessa situação, nós temos que o L, que é o comprimento onde a onda se forma, corresponde a meio lambda mais 1/4 de lambda. Pessoal, vocês sabem somar fração. Mínimo múltiplo comum de 4 e 2 é 4. 4 dividido por 2 dá 2 vezes lambda, 2 lambda. 4 dividido por 4 dá 1 vezes lambda, lambda. Então, nós temos que o L aqui corresponde a 3 lambda sobre 4. Ó, vamos ver se funciona? Quanto que é o L aqui? Meio. Então, nós vamos ter aqui, na verdade, que 0,5 corresponde a 3 lambda sobre 4. Eu vou levar o 4 multiplicando, o 3 dividindo, vai ficar 4 vezes 0,5 dividido por 3. Isso aqui vai ser o lambda. Bom, 4 vezes 0,5 dá 2 metros. 2 metros dividido por 3, faça a conta aí. 2 metros dividido por 3 te dá um lambda de aproximadamente 0,67 metros. Olha que bacana! 0,67 metros não é 1 metro. Bom, então, esse primeiro caso não pode ser. Não é ele. Putz, grila. E agora? O que eu faço? Analisa o segundo caso. Nós vamos analisar um por um. Não, mas nós não temos tempo. Temos. Nós temos tempo, sim. Nós vamos analisar um por um. Nesse caso aqui, repare que um ventre corresponde a meio lambda. Então, nós sabemos que esse um ventre é o comprimento do tubo. Ou seja, o L é meio lambda. Quanto que é o L? 0,75 metros. Então, 0,75 metros equivale a lambda sobre 2. Trazendo 2 para cá, 2 vezes 0,75 metros é igual a lambda. Então, daqui, ó, eu vou tirar que o lambda corresponde a 1,5 metros. Ó, achei. Não é isso. Então, essa situação, não. Também não é a verdadeira. Olha esse caso aqui. Oh, de novo, né? Nós temos aqui, ó. Beleza? Ah, um detalhe, tá? Um detalhe. Eu fiz uma burrada aqui, ó. Tá errado. Eu fiz uma burrada aqui, ó. Vou consertar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu estou considerando aqui que o comprimento do tubo é meio lambda, e não é. Meio lambda corresponde a uma barriguinha inteira. Isso aqui é a metade de uma barriguinha, é a metade de um ventre. Então, na verdade, isso aqui é a metade de meio lambda. Ou seja, me desculpem pela falha, é lambda sobre 4. Bom, 0,75 metros equivale a lambda sobre 4. De qualquer forma, não vai dar, não. Porque, veja, vai ficar 4 vezes 0,75, quanto é pior. Ou bem pior. Né? Isso aqui equivale ao lambda. Então, daqui eu vou tirar, na verdade, que o lambda, caramba, 4 vezes 75 dá 3 metros. Não, piorou ainda. Muito pior. Melhor? Nem pensar. Agora é o jeito a gente olhar aqui embaixo. Né? Repare que aqui, de novo, corresponde a meia barriguinha, ou seja, meio ventre. Então, quando é meio ventre, o L corresponde ao lambda, a metade de meio lambda. A metade de meio lambda é 1/4. Então, nós vamos ter 0,25 metros, que é igual a lambda sobre 4. Ou seja, 4 vezes 0,25
é igual metros, é igual lambda. Então, daqui nós vamos tirar que o lambda vai ser 1,0 metro. Ó, repare, isso é isso. Ah, achamos. Qual que é a onda que vai se formar aqui dentro? É essa aqui. Então, a nossa resposta para a questão é a letra D. Essa é a resposta da questão. Trabalhoso, não é? Mas, basicamente, o que você fez? Você usou a expressão você lambe faca e precisou identificar o que nós precisamos de identificar aqui para resolver essa questão. Nós precisamos identificar uma coisa. Que coisa? A relação entre o comprimento do tubo, onde se forma a onda, e o comprimento de onda. Esse é o segredo das ondas estacionárias. Se você identificar a relação L e lambda, morreu a questão. Vou pular essa que é igual a de cima. Vamos pegar essa aqui, ó. Ok? Só para vocês verem mais uma coisa. Se você considerar uma corda de 1 metro, alguma pergunta, gente, quiserem, pode me interromper aí, ó. Não liga o microfone. Professor, resolve ali. Então, você tem aqui agora uma corda que tem um comprimento de 1,8 metros. Olha a palavra mágica. Considere uma corda de 1,8 metros e que tem uma massa de 360 gramas. Ó, vai aparecer aqui uma novidade. Uma novidade. Vou deixar essa questão por último. Vamos pegar essa aqui. Ó. Desculpa. Para medir a frequência de uma onda, utiliza-se um tubo circular, um tubo comum, provido de um êmbolo. Um êmbolo é igual àquela parte da seringa de injeção que a gente aperta para aplicar a injeção. Quer dizer, é uma parte que move. Ou seja, o êmbolo é uma tampa que pode se mover aqui dentro do tubo, tá? Pode se mover para um lado, pode se mover para o outro. Ela pode ser chegada para frente ou para trás. Para que se faz isso? Para diminuir o espaço do tubo onde se forma a onda. Tá ok? Ou seja, para a gente alterar o valor do L. Beleza? Utilizando-se um tubo de seção circular provido por um êmbolo, contendo partículas leves que acompanham a vibração de uma onda, indicando a formação de ventres e nós. A figura abaixo mostra a situação em que a posição do êmbolo permite a formação de ondas estacionárias no tubo. Considerando a velocidade do som no ar como sendo 340 metros por segundo, e o comprimento efetivo do tubo como 60 centímetros, calcule qual que é a frequência do som que está sendo produzido aqui, ó, tá? Por esse alto-falante. Olha que bacana essa questão, tá? Tem um risco esquisito aqui, deixa eu tirar ele. Olha só que bacana. O que nós temos que saber? Eu quero saber a frequência. Como é que eu acho frequência? Frequência sai de você, lambe e faca. O segredo está aqui, ó. Só que o que eu tenho que fazer? Eu preciso identificar a relação L lambda. Então, veja, o L está aqui, ó. O L é 60 centímetros. Agora, quem é o lambda? Veja, eu tenho um ventre mais meio ventre. Um ventre mais meio ventre. Então, o meu L corresponde a um ventre. Cada ventre é lambda sobre 2. É meio lambda. Meio ventre é a metade de meio lambda. Ou seja, lambda sobre 4. Então, quer dizer que o L, mesma conta que nós fizemos no exercício anterior, 4 por 2 dá 2, 2 vezes lambda, 2 lambda. 4 por 4 dá 1 vezes lambda, lambda. Ou seja, o L corresponde
a 3 lambdas sobre 4. Achei a relação L lambda. Alguém pode estar se perguntando, por que, de novo, Cleoni, você está falando toda hora que um ventre corresponde a meio lambda? Eu não entendi isso. Porque, veja, o ventre, na verdade, ou você tem uma crista, ou ele é formado por um vale. Então, um ventre corresponde crista ou vale. Por que ou? Porque ora a corda vai estar lá em cima, ora a corda vai estar aqui embaixo. Ela vai ficar vibrando. Vibra, 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 vibra. Então, ora ela é crista, ora ela é vale. Nós vimos de novo, para quem não entendeu, que o comprimento de onda corresponde ao comprimento de uma crista e um vale. E quer dizer os dois. E é uma partícula somativa. É uma crista mais um vale. Isso corresponde ao lambda. Isso aqui é uma crista ou um vale. Ou é um, ou é outro. Isso é meio lambda. Meio. Então, para eu ter um lambda completo, eu preciso de ter 2 ventres. Porque na hora que um for crista, o outro vai ser vale. Na hora que um for vale, o outro vai ser crista. Então, 2 ventres correspondem ao lambda. Ok? 2 ventres. Um ventre só é meio lambda. Finalizada essa discussão. Então, aqui eu tenho meio lambda mais a metade de meio lambda. A metade de meio, gente, é sempre 1/4. Tá ok? Então, somando meio lambda com 1/4 de lambda, eu tenho 3/4 de lambda. Achei. Está feita a questão. A partir do momento que eu enxergo isso, a questão está resolvida. Por quê? Porque o L é 60 centímetros. Lembrando que tem que estar em metro, 0,6 metro. Então, eu sei que 0,6 metros equivale a 3 lambdas sobre 4. Por que eu tenho que identificar essa relação? Para mim jogar o lambda lá, na expressão da onda. Então, o que você vai ter? Trazendo 4 multiplicando, levando 3 dividindo, nós vamos ter que 0,6 metros vezes 4 sobre 3, isso é o lambda. Agora, repare que 0,6 dividido por 3 dá 0,2. 0,2 vezes 4 dá exatamente... Eu vou indicar, porque alguém vai chiar. 0,6 dividido por 3 dá 0,2 vezes 4. Então, nós vamos ter que o lambda será 0,8 metros. Esse é o comprimento da onda que se forma dentro desse tubo. Sabendo quem é o comprimento de onda, vamos identificar, portanto, qual será a frequência. Porque se a velocidade é 340 metros por segundo, de onde eu tirei isso? A questão me deu. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá ok? E se eu identifiquei agora que o lambda é 0,8 metro, eu já tenho capacidade para me achar a frequência. Então, nós vamos ter 340 metros por segundo dividido por 0,8 metro. Isso vai ser a frequência. Note que eu tenho em cima e embaixo metro. Vai ficar apenas por segundo. Por segundo é hertz. Então, vou ficar com 340 dividido por 8. Bom, o pessoal, desculpem aí, né? Então, vai ter que ser na munheca, né? 340 dividido por 0,8. Vou
igualar as casas, tiro a vírgula fora, 34 por 8 cabe 4 vezes 8, 32, sobra 2. 20 por 8 cabe 2, 2 vezes 8, 16, sobra 4. Derrubo 0. 40 por 8 cabe 5. 5 vezes 8, 40, não sobra nada. Então, nós temos aí, ó, eis a frequência aí, ó. A frequência do som é 425 Hz. Essa é a frequência da onda sonora produzida dentro do tubo. Qual foi a parte difícil? Identificar a relação L lambda. Qual é a parte fundamental? Identificar a relação L lambda. Se não vê isso, não resolve. Não resolve. Tá bom? Bom, meus amigos, eu vou resolver. Nós temos aí 13 minutos, porque a aula de reforço é 1 hora, né? Mas eu vou esticar um pouquinho. Aguentem aí. Importante. Eu vou fazer essa aqui, ó. Tá? Para a gente... Mais uma questão envolvendo o tubo sonoro. Na verdade, nós temos 3 minutos, né? Mas vamos esticar um tiquinho. O grupo brasileiro WACT constrói seus próprios instrumentos musicais. Um deles consiste em vários canos de PVC com comprimentos variados. Uma das pontas do tubo, do cano, é fechada. Opa! Ó, foi dito aí um milagre. Então, você constrói o instrumento com tubos, de tal forma que uma das lados dele é fechado. Então, o outro é aberto, é lógico. Fechado por uma membrana que emite sons característicos ao ser percutida. É um tubo com um couro por cima, para você bater. Enquanto a outra é mantida aberta. Sabe-se que o módulo da velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. De novo, é correto afirmar que duas frequências mais baixas... É correto afirmar que as duas frequências mais baixas emitidas pelos instrumentos que têm um comprimento de 50 centímetros são... Então, vamos primeiro fazer uma loucura aqui, ó. Eu já sei que o tubo tem 50 centímetros. Ou seja, nós temos um tubo de 0,5 metro. Quem são as frequências mais baixas? O fundamental. No fundamental, a gente tem que lembrar que se forma uma onda com esta aparência dentro do tubo. Essa é a primeira frequência. Como é que eu sei disso? Eu estou lembrando daquelas figuras lá em cima. Olha aqui, ó. As frequências que se formam num tubo fechado. A primeira, que é o fundamental, e a segunda, que na verdade é a terceira, né? É o terceiro harmônico, que é esse aqui, ó. Veja, ele tem uma barriga e meia. Então, nós vamos formar, dentro desse instrumento, ok? Uma onda, que é meia barriga, que é o fundamental, e depois eu vou pegar esse mesmo tubo, que tem os mesmos 50 centímetros, e vou formar uma coisa dentro dele parecida com isso, ó. Ó, com uma barriga e meia. Tá ok? Isso aqui vai, de novo, valer 0,5 metros. Bom, para mim resolver a questão, note, ele quer que você calcule frequência. Como que eu acho frequência? Você lambe faca. O que eu tenho que correr atrás? A relação L lambda. Qual é essa relação? Aqui. Aqui eu tenho meio ventre. Meio ventre. Lembre-se, um ventre é um comprimento de onda. Um ventre é meio comprimento de onda. Meio ventre é a metade de meio comprimento de onda. Ou seja, o L vai ser igual a lambda sobre 4. Está feita a relação L lambda. O que eu tenho aqui? Eu tenho um ventre
que é lambda sobre 2, e tem meio ventre, que é lambda sobre 4. Nós já somamos isso aqui um punhado de vezes aí para cima. Mas eu vou somar de novo. O L é lambda sobre 2 mais lambda sobre 4. Ou seja, 4 por 2 dá 2, 4 por 1 dá 1. Ou seja, o L aqui é 3 lambda sobre 4. Beleza. Então, quer dizer o seguinte, preste atenção. No primeiro caso, meio metro é 1/4 do lambda. Ok? Meio metro corresponde a 1/4 do lambda. Beleza? Então, vou abrir um espaço aqui que eu vou resolver isso. Então, nesse primeiro caso ali, ó, meio metro equivale a lambda sobre 4. Então, eu vou pegar 4, multiplicar por meio metro, que eu vou achar o lambda. Ou seja, eu vou achar um lambda que vale 2 metros. Ok? É isso. Simplesmente isso. Então, agora eu vou utilizar isso para mim calcular qual que é a frequência do som correspondente. Como é que vai ficar, então? Você lambe faca. Para a velocidade do som de 340 metros por segundo, nós vamos ter um lambda 2 metros vezes a frequência. Trazendo 2 metros para cá, eu vou ter que 340 metros por segundo dividido por 2 metros vai ser a frequência. Então, daqui eu vou tirar uma frequência de 340 dividido por 2, 170. Note que metro vai embora com metro, sobra por segundo. Por segundo é hertz. Bacana essa questão. Achamos a resposta? Não. Tem duas alternativas com 170 Hz. Então, querendo ou não, nós vamos ter que resolver o segundo caso. Resolvendo o segundo caso. Como é que você vai resolvê-lo? Mande bala. Como é que vai ficar esse segundo caso? Bom, se o L é 3 lambda sobre 4, então nós vamos ter que o L, que é 0,5 metros, é igual a 3 lambda sobre 4. 4 vem multiplicando, 3 vem dividindo, e isso aqui é o lambda. Bom, então vai ficar aqui algo meio esquisito, mas azar. Vai ficar aqui o lambda 2 metros sobre 3. Não faça essa conta. É isso. Aplicando você lambe faca, nós vamos ter a velocidade do som 340 metros por segundo, é 2 sobre 3 metro vezes F. Leva o 3 multiplicando, traz o 2 dividindo. Então vai ficar 3 vezes 340 dividido por 2, metro por segundo. O 2 vem para baixo. Isso aqui é o F. De novo, eu tenho metro em cima, metro embaixo. Então agora vai sobrar o seguinte. Olha só que bacana. Vai sobrar a minha frequência, né? Ela vai virar o seguinte. Opa, peraí. Desculpem. Vou só chegar isso aqui um pouquinho para cá. Então, sobrou o seguinte. 340 dividido por 2 é 170. Nós já fizemos essa conta lá em cima. Então, isso aqui, ó, nós vamos ter que... A frequência é 3 vezes 170 Hz. Então, qual vai ser essa frequência? 3 vezes nada é nada. 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes 1, 3 com 2, 5. Então, nós temos aqui uma frequência de 510 Hz. Então, quais são as duas frequências mais baixas? 170 Hz, 510 Hz. Olha aí que bacana. Alternativa da letra B. Ok? Bom, essas são algumas questões que eu separei para a gente resolver hoje. Tá ok?
Alguma pergunta? Algum comentário? Vejam que eu chamei atenção desde o início. Qual que é o fundamental? Estabelecer a relação entre L e o comprimento de onda. O resto é você lambe-faca. Tá bom? Bom, eu estou querendo mais uns minutinhos aí de vocês. Vocês agora estão literalmente livres, né? Eu queria resolver essa questão aqui porque ela tem uma novidade. Não vou pedir isso, mas vocês vão encontrar isso. Tá ok? Então, o que é essa novidade? A novidade é a seguinte. Considere uma corda de 1,80 m que tem uma massa, olha aí, uma massa de 360 gramas. Cleoni agora fudeu, porque você vai envolver massa na corda? Não tem massa de equação nenhuma. Relaxa. Ela está vibrando com uma frequência de 100 Hz. Pergunta-se qual que é a velocidade de propagação da onda na corda. Tá, então, até agora, nós não saímos do nosso feijão com arroz. Ele quer saber a velocidade da onda na corda. Como é que eu acho a velocidade? Você lambe faca. Finalmente, e acabou. Agora, para me achar isso, eu preciso da relação L e lambda. Vamos achar essa relação. Ó, nós temos um ventre, um ventre, um ventre. Cada ventre equivale a lambda sobre 2. Ó, então nós temos aqui 3 lambda sobre 2. Aí a relação. A relação é L é igual a 3 lambda sobre 2. Está escrito lá. Está escrito lá. Então, como L é 1,8 metro, então 1,8 metro equivale a 3 lambda sobre 2. Viu? Achou essa relação? O exercício está resolvido. Multiplica, desce dividindo, então vai ficar 1,8 metro vezes 2, dividido por 3, isso aqui é o lambda. Então, daqui eu vou tirar que o lambda vai valer 1,8 dividido por 3 dá 0,6 metro, vezes 2. Então, vou ter que o lambda vai valer 1,2 metros. Está aqui o lambda. Qual a velocidade? A velocidade, você lambe 1,2 metros vezes a frequência do som, que é 100 Hz. Aliás, não é do som, né? A frequência da onda. Então, 1,2 vezes 100 te dá exatamente 120 metros por segundo. Repare que a questão já está resolvida, tá? Não precisa calcular a segunda parte, porque nós só temos uma opção onde há 120 metros por segundo. Agora, imagina que nós tenhamos que calcular a segunda parte. O que é a segunda parte? Quanto que vale a tensão numa corda? Pessoal, como eu já disse, eu não vou pedir muito isso agora não, tá ok? Mas é bom que vocês saibam. Existe uma relação entre a velocidade e a tensão de uma corda. Essa relação, eu vou colocar ela aqui, ó, tá? É a relação velocidade-tensão. Não é vezes, não, tá? É velocidade versus tensão. Que relação é essa? A velocidade de uma onda numa corda, ela é dada pela raiz quadrada da tensão dividido por um número que a gente chama de μ. Esse μ, ele é chamado de densidade linear. O que é essa densidade linear? É o comprimento da corda sobre a massa. Então, você pode enxergar essa expressão desse jeito no livro, ou pode encontrá-la como sendo raiz de T vezes M sobre L, que dá na mesma. Tá ok? Então,
Se a gente fosse mexer com isso, se a gente fosse calcular isso, e eu sugiro a vocês que, pelo menos, vejam como fazer, para não falar assim, ah, professor, nunca mostrou isso para a gente. Eu estou mostrando agora, ok? Como é que a gente calcularia? É a aplicação de uma equação. Como a velocidade é 120 metros por segundo, você teria, então, o seguinte: 120 metros por segundo é igual a raiz da tensão. A massa da corda está dada lá. Olha ela aqui, ó. 360 gramas. Tem que estar em quilo. Ou seja, 0,360 quilo sobre o comprimento da corda, 1,8 metro. Ô, pessoal, como é que nós vamos resolver isso? Você não resolve isso. Você eleva tudo ao quadrado. Você eleva aqui. Opa, a caneta riscou torto. Desculpem. Você vai elevar esse lado ao quadrado e vai elevar esse lado ao quadrado. 12 vezes 12 é 144. 10 ao quadrado são 2 zeros, né? Então, isso aqui, metro quadrado por segundo ao quadrado. Pode fazer a conta aí. 120 vezes 120 dá 14.400. Não der, eu mudo meu nome registrado em cartório para tatu. Quando você pega uma raiz e eleva ao quadrado, você mata a raiz. Então, sobra t, ok? Vezes 0,36 quilos, dividido por 1,8 metro. Ô, pessoal, agora é aquela hora em que você tem que deixar a sua matemática falar alto. Então, eu vou jogar esse 1,8 para cá e 0,36 para cá. Vai ficar 1,8 metro vezes 14.400 metro quadrado por segundo quadrado. Tá ok? Pode ir? Sobre 0,360 quilograma. Isso aqui vai ser o meu tempo. Eu cometi um erro aqui. A densidade linear não é L sobre M. Desculpem, eu fiz uma coisa muito errada aqui. Muito errada aqui. A densidade linear não é L sobre M. Tá ok? Me desculpem. É M sobre L. Realmente me desculpem. Ok? Então, nosso Mi M, L. Eu estou vendo uma inconsistência aqui de unidades que não pode ficar. Me desculpe, eu cometi um engano aqui, tá? Mais uma vez. Esses dois valores estão em lugares trocados. Foi mal, desculpem aí. Apaguem, vamos fazer. Vamos reconsertar. Então, desculpem. Aqui, ó, é 1,8 metro, 0,360 quilos. Eu que cometi um erro. A densidade linear não é L sobre M, é M sobre L. E eu que errei aí, tá? A culpa é minha. Então, 1,8 metro, 0,360 quilos. Eu cometi esse erro gravíssimo. A inconsistência está aqui, ó. A gente precisa, né, para ter Newton, precisa de quilo vezes metro, e não quilo sobre metro. Então, aqui, na verdade, é 0,360 quilo, e aqui é 1,8 metro. Melhorou. Agora é só resolver essa conta, né? Caramba.
Provavelmente, muita gente enxerga isso aqui e fica, poxa, professor, nós não temos tempo de dividir essa bagunça toda. Não, não temos mesmo, não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. As minhas molecagens que eu uso a matemática a meu favor, e eu gostaria que vocês enxergassem umas loucuras dessas, né? Isso aqui é a mesma coisa que 144 vezes 100. Eu vou tirar esse 100 aqui e vou multiplicar aqui, ó. Tá? Então, na verdade, isso vira 36 quilos vezes 144 dividido por 1,8 metro quadrado por segundo quadrado, que vai dar o T. Eu vou cancelar um desses metros aqui com esse, e aí eu acho a tensão. Porque a tensão vai valer isso aqui, ó, 36 dividido por... Se fosse 36 por 18, dava 2. Mas como é 1,8, então dá 20. Então, 36 dividido por 1,8 dá 20 vezes quilos vezes 144 metros por segundo ao quadrado. E isso aqui vai me dar 288 com um zero quilograma metro por segundo ao quadrado, Newton. Tá aqui, ó. Essa é a tensão. Tem que bater, né? Bateu, 2.880 Newton. Então, vejam, desculpem pelo erro, tá na confusão de trocar os números aqui de lugar, um erro grosseiro meu, mas o resultado é esse aqui, ó. Tá bom? Como eu já disse, nós não vamos entrar muito no mérito dessa expressão aqui, não. Mas se vocês encontrá-la aí no futuro, vocês já sabem que ela é assim, tá ok? Não pode acontecer não, Jamile. Tem hora que a gente não pode falhar, não. Ok? Bom, então, vocês viram hoje que foi uma aula de pura calculeba. Algumas questões não deu tempo de resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de resolver essas questões, tá? E vou postar isso aqui, ó, esses slides, lá no Moodle, junto com a gravação da aula de hoje. Eu vou acrescentar, ao final disso agora, mais um trecho de gravação, ok? Onde eu continuo resolvendo essas questões aqui, ó, tá? Então, eu vou mandar essa questão resolvida, mais com o vídeo da resolução dela. Essa questão resolvida com o vídeo da resolução dela e assim por diante. Então, tem aqui 3 questões que não deu para resolver. Tá bem? E nós ficamos por aqui. Um abraço. Cleone. Oi. Tchau, Cleone. Tchauzinho para vocês. Bom dia. Boa aula. Até mais. Então, pessoal, continuando a resolução, né, dos exercícios, a gente tem aí uma questão que envolve cordas vibrantes. Uma corda de violão emite uma frequência de 440 Hz. Ó, importante informação. Então, a gente já tem aqui de cara, né, que a frequência 440 Hz. Quando ela vibra livremente, e veja, a frequência fundamental. O que é a frequência fundamental? É que ao longo da corda vai se formar apenas um ventre, né? Então, nessa situação, vale aquela situação, né, aquela recomendação que eu fiz hoje o dia inteiro, né, na aula de hoje. Quando você tem cordas e tubos vibrantes, o importante é a gente determinar primeiro qual que é a relação entre o L e o lambda, tá ok? Então, nessa situação aqui, a gente tem que lembrar que um ventre corresponde a lambda sobre 2. Então, o comprimento da corda, a relação L sobre lambda é L igual lambda sobre 2. Beleza? Quando tocada na região da boca, como mostra a figura 1. Beleza. Pressionando-se a corda em L sobre 3, que está aqui, ó, beleza? De distância da pestana, como mostra a figura 2, e pergunta-se, né, qual vai ser a frequência fundamental emitida pela corda quando ela for tocada na região da boca.
Ok? Então, de novo, está falando da frequência fundamental. Tá ok? A frequência fundamental, nós vamos ter de novo a formação de um ventre apenas. Tá certo? Só que agora o comprimento da corda não é mais L. Porque nós fazemos aqui, ao pressionar o dedo, a gente faz com que essa parte L sobre 3 não vibre mais. Então nós vamos ter aqui, na verdade, é que se você pegou 1/3 da corda, vão sobrar 2/3 para vibrar. Não é verdade? Então esse novo comprimento aqui, ó, vai ser 2L sobre 3, ou seja, 2/3 do comprimento da corda. Nessa situação, nós não vamos ter que o L é meio lambda, né? Nós vamos ter que o 2L sobre 3 corresponde a meio lambda. Por que meio lambda? Porque vai se formar de novo o padrão de onda fundamental, ou seja, vai formar-se o primeiro harmônico. Aquele onde nós teremos um ventre. Um ventre equivale a lambda sobre 2. Seja ele o tamanho que for. Tá certo? Pergunta-se qual que será, então, a frequência emitida pela corda nessa situação. Então nós vamos ter aqui, ó, que essa aqui é a frequência 1, essa aqui vai ser a frequência 2, cujo valor eu não sei. Bom, mas falou em velocidade, frequência, comprimento de onda, não interessa, né? A gente tem que lembrar da equação das ondas. Então a velocidade da corda, da onda na situação 1, vai ser o lambda 1 vezes a frequência F1. Beleza? Na situação 2, a velocidade vai ser lambda 2 vezes F2. É muito importante lembrar que, como a corda é a mesma, né, o meio de propagação da onda continua o mesmo. Então, olha só, quando nós estivermos propagando uma onda no mesmo meio, automaticamente essa onda terá mesma velocidade. Então, estar no mesmo meio garante que a velocidade 1 seja igual à velocidade 2. Tá ok? A velocidade só muda quando a onda muda de meio. Bom, se a velocidade 1 é igual à velocidade 2, a gente pode escrever o seguinte, que lambda 1 vezes a frequência 1 é igual a lambda 2 vezes a frequência 2. Lembrando que eu estou procurando a nova frequência, a frequência 2 da onda. Então, o que é o lambda 1? Veja que aqui em cima nós temos a primeira situação, né? Eu vou chamar isso aqui, ó, de lambda 1, beleza? E esse aqui eu vou chamar de lambda 2. Olha que confusão bacana, né? O lambda 1 é fácil, né? Porque o lambda 1 é simplesmente 2L. Agora, o lambda 2, olha que bacana que ele é. O 2 vem multiplicando, então vai ficar 4L sobre 3, ok? Esse é o valor do novo comprimento de onda que a onda terá. Então eu vou substituir aqui. O lambda 1 é 2L. A frequência 1, 440 Hz, que é a frequência que a onda tem quando a corda é tocada livre, totalmente livre. Com esse comprimento de onda aqui, ó, lambda 1 igual a 2L. Agora eu vou trocar o lambda 2 por 4L sobre 3 e vou tentar determinar a frequência 2. Então isso aqui vai ficar 4L sobre 3 vezes a frequência 2. Alguém poderia reclamar o seguinte, mas eu não sei quanto que é L e nem precisa saber. Não tem que saber. Tem certas coisas que vão sumir naturalmente, né? Então nós vamos ter aqui o seguinte, quem está multiplicando vem para cá dividindo, quem está dividindo vem multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 2L vezes 440 Hz sobre 4L. Isso aqui vai ser o meu F2. Então repare, eu vou cancelar esse L com esse L, tá beleza? E aí nós vamos achar então o valor do F2, que é, veja, 3 vezes 2 vezes 440. Só que eu vou fazer uma troca. O que eu vou trocar? Eu vou pegar 440 e vou dividir por 4. Então eu vou ter 3 vezes 2, que é 6, né? Vai ficar 6, vezes 440 dividido por 4,
110, opa, pus um a mais ali, vai virar 110 Hz. Isso aqui é o F2. Já onde que apareceu esse 110? 440 dividido por 4. Então, daqui eu tiro, sem medo nenhum, que a frequência 2 da onda será 660 Hz. Essa é a frequência nova produzida pela corda quando a corda for pressionada exatamente aqui, ó, nesse ponto L/3. Tá ok? Então essa é a nova frequência da corda. Bom, e por último, né, a última questão que eu deixei sem fazer, que eu estou fazendo agora, é justamente a questão que está aqui abaixo dessa, né, que é essa aqui, ó, tá? O condutor auditivo, quer dizer, o ouvido tubo, que é o nosso ouvido, ele pode ser representado como se fosse um tubo sonoro, né? Um tubo de 2,5 centímetros de comprimento. A frequência fundamental do som de ondas estacionárias no tubo é, então, e agora, né? Qual que é a frequência fundamental? Lembrando, o tubo ele é fechado aqui pelo tímpano, né? Então, na verdade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter algo parecido com isso. Para um tubo fechado, na parte fechada tem que ter um nó, na parte aberta tem que ter um ventre. Então a gente vai ter uma onda com esta aparência que está aqui, tá ok? A gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem que lembrar que isso aqui, ó, equivale à metade do ventre, não é? A gente tem ali, ó, a metade do ventre, que é só isso aqui, ó. Então, na verdade, a gente pode falar que o comprimento do tubo, olha a relação importante. Qual que é a relação importante? A relação importante é a relação entre o comprimento do tubo e o comprimento de onda. Então nós vamos ter aqui, ó, que o L, nesse caso, o L equivale a 1/4 do comprimento de onda. Por que 1/4? Porque um ventre completo corresponde a meio lambda. A metade de um ventre é 1/4 do lambda. Tá ok? Então é isso. É isso. Pois muito bem, se a metade nós já achamos aqui, né? A relação entre o L e o lambda, eu posso resolver a questão. Lembrando aqui no caso que o lambda vai ser 4L. Como são 2,5 centímetros, a gente pode falar que o lambda vai ser, na verdade, 4 vezes 2,5 centímetros, ou seja, o lambda vai ser de 10 centímetros. Passando para metro, nós vamos ter que o lambda vai ser 0,1 metro. Bom, quer saber a frequência? A frequência a gente acha pela equação de onda, você lambe faca. Como a velocidade da onda no ar foi dada 340 metros por segundo, nós temos um lambda de 0,1 metro vezes a frequência. Então nós vamos ter 340 metros por segundo dividido por 0,1 metro, isso vai ser a minha frequência. Repare que a gente tem metro em cima, metro embaixo, dá para simplificar. E, por fim, a gente tem basicamente que a frequência, né? A frequência será, então, 340 dividido por 0,1, ou 3.400 Hz. Esta aqui é a frequência fundamental do som no ouvido humano. Veja que você vai olhar aqui em cima, olha, não tem resposta. Tem que lembrar que 3.400 pode ser escrito como 3,4 kHz, onde esse K equivale a vezes 1000. Então é 3,4 vezes 1000 Hz, ou seja, 3.400 Hz. Ok? Deixa eu dar uma pausa aqui que o... Então, aí está, ó. Ok? Essa então é a frequência que corresponde, no caso, a essa opção que está aqui. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um abraço para todos. Até mais.